Nessa migração para Atenas, nós vamos entender que só lá, depois de toda a existência desses filósofos pré-socráticos, foi possível o surgimento de um pensamento mais humanista na filosofia. O pensamento a filosofia passa, então, lá em Atenas, a refletir menos sobre os aspectos naturais do universo e mais sobre o ser humano. A palavra filosofia talvez tenha sido cunhada, criada por Pitágoras, porque ele não queria ser pedante. Ele dizia que não era um sábio, ele era um amante da sabedoria. Philos, em grego, quer dizer amor, e Sofia, sabedoria. Então, Tales é o primeiro filósofo no século VI, primeiro fisiólogo, e todos aqueles de quem nós estamos falando. Mas nós precisamos falar dessa migração da filosofia dessas colônias gregas para Atenas. Atenas é um lugar onde vivem os seres humanos. E vivem, olha só, existe a ágora, o mercado, as vendas. É um ambiente bem mais movimentado. Bem mais movimentado. E existe, assim aqui no mundo contemporâneo a gente tem o carro do ovo, né? Naquele tempo existiam também as feiras, os lugares. E a gente vai falar um pouquinho sobre Sócrates. Sócrates é então esse filósofo grego que vivia em Atenas. E chegando em Atenas, a gente vai descobrir que lá era um grande centro de mitologia. Por isso que a filosofia não nasceu lá, porque lá os mitos ainda eram muito cultuados. Mas Sócrates vai ser alguém que vai trazer a luz, né? Ele vai lembrar lá na cidade de Atenas, que também tem construções, casas, palácios, templos, né? Ele vai ser o que a filosofia realmente vai aprender a ser, que é um pensamento mais iluminado, à luz da razão. Com Sócrates, nós temos o primeiro filósofo da razão para as questões humanas, demasiado humanas, para as questões dos seres humanos, né? Então, Tales, às vezes eu confundo o nome de Tales com Sócrates, com Demócrito, mas na verdade, essa confusão de nomes é como aquela mãe que confunde às vezes os nomes dos filhos, ou aquela avó que tem tanto neto que confunde os nomes dos netos. Por quê? Porque, de uma certa forma, todos têm algo parecido, têm algo em comum. O que eles têm em comum é essa busca pela luz, pela explicação racional do universo. E Sócrates, em Atenas, que é uma cidade bem mais movimentada, ele vai também conviver com os mitos gregos, mas ele vai fazer uma filosofia itinerante, ele vai caminhar por Atenas. Ele vai visitar a feira, né? Ele vai visitar a feira, né? Assim como Mileto era uma cidade comercial, Atenas também era. E o que é que faz de Sócrates um cara tão original? Porque ele filosofa em qualquer lugar. Ele filosofa, por exemplo, na feira. Só que acontecia uma coisa muito curiosa. Ele saía por aí filosofando pelos lugares. Ia para a feira, ia para as praças, para a ágora, né? Saía por aí na cidade de Atenas filosofando. E sua mulher Xantipa ficava muito magoada,
Porque como era ser casada com um filósofo, né? O que era ser casada com um filósofo? Ser casada com um filósofo é Sócrates, no caso, que saía, às vezes um dia demorava 3 dias para chegar e voltar para casa. E ele tinha filhos. E Xantipa ficava revoltada. Ela é conhecida como um pouco uma mulher megera, porque ela gostaria de ser casada com um homem que pudesse se dedicar mais à família. Então tem essa história engraçada de Sócrates e Xantipa na filosofia, né? Porque ele saía, demorava um tempão para voltar, às vezes 3 dias, dormia na casa dos outros, participava de um banquete, de uma festa, ou ia até o porto do Pireu e só voltava no outro dia. E não tinha telefone celular naquela época. Não tinha telefone celular, não tinha como avisar Xantipa, ele não tinha um mensageiro porque ele não era rico. Então, às vezes, Xantipa ficava 3 dias sem notícias de Sócrates. Muito bem. Esse Sócrates é então aquele primeiro filósofo que vive em Atenas, que é uma cidade, né, com casas, com templos, com muitas formas de existência. Ele vive nessa cidade. E ele começa a andar por ela e a refletir racionalmente sobre as coisas. Então, em Atenas nós temos pessoas ricas, nós temos pessoas não tão ricas, nós temos rios, nós temos mitologia também. Ali, lembram que ali era o labirinto de Creta? É, o labirinto de Creta, de Dédalo. Mas se a gente chegar em Atenas, uma imagem como essa poderia representar outra coisa. Mitológica, sim, né? Mas certo detalhe deste lugar poderia ser um templo. O templo de Atenas. O templo das ruínas gregas. E nesses templos se cultivava a mitologia. Atenas era como se fosse a deusa padroeira da cidade, né? E dizer, por exemplo, que a lua e o sol não eram deuses, era algo extremamente perigoso em Atenas. Muito perigoso. Sócrates é um filósofo que nunca teria deixado algo escrito. Ele filosofava assim, na rua, conversando com as pessoas, visitando pessoas, indo a festas. A gente vai ver que ele participa de banquetes, ele vai à feira, ele filosofa em qualquer lugar, não importa onde. Ele pode caminhar até o porto Pireu, né? Pode caminhar até o porto. Ele pode, enfim, estar em muitos lugares, circulando, tanto em Atenas quanto nos arredores de Atenas. Ele não é um filósofo viajante. O máximo que ele fez foi participar de uma guerra na juventude. E disse também que Tales, já não é o Tales, é o Sócrates, né? Tales é o primeiro filósofo grego do século VI. Sócrates tem uma curiosidade. Ele não era rico, Tales era. Tá? Tales era um homem abastado da cidade de Mileto. Mas Sócrates era um homem muito simples, que levava uma vida muito simples. E Sócrates, nessa sua vida simples, ele conseguia fazer filosofia trazendo exemplos do cotidiano para os jovens gregos. Grandes exemplos do cotidiano. Ele não teria escrito nada, mas ele teria adotado como lema de sua filosofia uma inscrição que estava no templo de Apolo: conhece-te a ti mesmo. E uma outra frase atribuída a Sócrates é: só sei que nada sei. Ele praticava a dúvida, a maiêutica. Sua mãe era parteira. Maiêutica em grego significa a arte de partejar.
Então ele saía conversando com as pessoas e descobria a sabedoria que nascia de dentro delas. E ele se comparava à sua mãe na maiêutica, nessa arte da maiêutica, que é a arte de partejar. Né? Então temos a maiêutica em Sócrates e temos também a dialética. A dialética em grego significa aletheia, lete, esquecimento, aquele prefixo grego que a gente já conhece que significa negação, não esquecimento. E di é algo que significa mais de um, por exemplo, diálogo, uma discussão, um diálogo, uma conversa entre duas pessoas. Dialética é, portanto, existe a possibilidade de duas verdades, ou de mais verdades. A dialética pode ter esse significado, vamos conversar dialeticamente, ou seja, vamos conversar sobre vários pontos de vista, mas ela também tem um significado de ascensão. A gente pode sair das coisas mais simples e chegar às coisas mais altas através da dialética. Sócrates acredita em um mundo ideal, um mundo em que ele já não pensa no politeísmo, nos deuses gregos, mas ele pensa numa ideia de Deus racional. Deus seria luz, razão, a ideia de todo bem, de todo belo, tudo isso seria a divindade. Esse é o pensamento de Sócrates. E nós vamos entender que esse pensamento causou muitos problemas para ele. Porque a Grécia era politeísta e aparentemente ele já não acredita nos deuses da cidade. Ele acredita numa divindade única, que não tem uma aparência física humana, mas que é a ideia do bem, a ideia do belo e a ideia da verdade.